Olá, sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje a gente vai avançar um pouquinho nos nossos estudos e vamos falar de média aritmética, média ponderada e amplitude. Média aritmética é uma velha conhecida de vocês, que é a conta basicamente que vocês fazem para saber se passaram ou não de ano. Mas aí a gente vai agora aprender mesmo os conceitos bonitinho, a notação matemática correta, para que a gente possa realizar esses cálculos direitinho. Então vamos lá. Com um conjunto de dados, podemos estabelecer uma medida representativa que resume como se distribui os valores da variável em análise. Então, a gente tem lá uma variável que a gente está estudando, a gente quer entender como é que ela está sendo distribuída. Para isso, vamos estudar algumas medidas de tendência central e amplitude, que é uma medida de dispersão. Vamos entender muito bem o que quer dizer cada uma dessas coisas. Então, vamos lá. O que é média aritmética? Vamos lá. Com o conjunto de dados numéricos, podemos calcular a média aritmética. E ela é uma importante informação em que, em muitos casos, caracteriza ou representa melhor um conjunto de dados. Vejamos o exemplo a seguir. Então, a média aritmética, às vezes, ela representa de uma forma melhor uma série de informações que a gente tenha. Vamos lá. Uma empresa de distribuição de energia elétrica disponibiliza um aplicativo para celular no qual é possível consultar a fatura do consumo mensal de energia elétrica. Observe o gráfico que apresenta o histórico de consumo de energia elétrica de certa residência nos 6 primeiros meses de 2018 em kWh. Então nós temos aí esse gráfico, deixa eu dar um zoom, observe o que acontece aí, ó. Em janeiro está 151, aí em fevereiro abaixa, em março aumenta, em abril também aumenta, depois de abril para maio tem uma drástica queda aí. Vamos lá. No gráfico, a linha azul representa o consumo em kWh, enquanto a linha vermelha representa a média de consumo dessa residência nos 6 primeiros termos. Então vamos lá. Para calcular a média aritmética de consumo dos 6 primeiros meses, adicionamos os valores de cada uma deles e dividimos o resultado por 6. Tá? Então, para a gente achar a média aritmética, a gente soma todos os valores que a gente tem e divide pela quantidade de valores que a gente tem. Então, nesse caso aqui, ó, perdão, começou uma obra aqui. Nesse caso aqui, a gente vai somar 151, mais 138, mais 155, mais 160, mais 140, mais 132. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas. E vai dividir, então, por 6, né? Porque a gente tem 6 informações. A gente pode brincar assim. Então, fazendo essa continha, ó, somando tudo e dividido pela quantidade, a gente vai encontrar 876 dividido por 6, que vai dar justamente a média de consumo, que é 146. Tá bom? Agora, observamos o gráfico acima, podemos notar que o consumo mensal de energia elétrica foi acima da média nos meses de janeiro, março e abril, mas foi baixa da média nos meses de fevereiro, maio e junho. Então vamos lá para o nosso gráfico. Gente, perdão, a obra começou agora, exatamente quando eu liguei a câmera e não tenho como pedir para o meu vizinho parar. Então vamos lá, ó. Eu acho que ele tá de perturbação. Vamos lá, ó. Então, ó, a média a gente calculou é 146 o consumo dessa família. Então observe, ó, acima da média a gente tem os meses de janeiro, março e abril. Abaixo da média a gente tem os meses de fevereiro, maio e junho, tá bom? Vamos falar então, ó, do conceito geral. A média aritmética, ou simplesmente média, que é justamente o que a gente faz para calcular a nota na escola. O que a gente faz? A gente soma a primeira unidade, a segunda, a terceira e a quarta unidade e divide por 4, porque a gente tem 4 informações. Se você estiver acima da média, você passou. Se você estiver abaixo da média, você não conseguiu passar de ano, não é? E o que seria a média aritmética ponderada ou simplesmente média ponderada? Vamos lá. Às vezes, são atribuídos diferentes graus de importância aos valores de um conjunto de dados, ou seja, pesos diferentes para cada valor. Nesse caso, podemos calcular a média aritmética ponderada. Veja a seguir uma situação na qual isso se faz necessário. Uma gincana escolar é formada por 4 etapas com diferentes níveis de dificuldade. Por isso, cada etapa da gincana tem um peso diferente na pontuação final. O quadro mostra, subiu demais, a distribuição dos pontos da equipe Blue Star. Então tem aqui, ó, etapa A, B, C e D. Observe, a etapa A tem um peso 6, ou seja, ela é mais importante. A B tem peso 4,
AC tem peso 5, AD tem peso 5. E aqui tem a pontuação de cada etapa. Aí pergunta, né? Qual é a pontuação média da equipe Blue Star nas etapas da gincana? Observe que nesse caso a gente não vai poder usar a média anterior, a média aritmética que a gente viu. Por quê? Porque agora cada etapa vai ter um peso. Vamos lá então. Para responder essa pergunta... Ó, quando eu paro, meu vizinho para. Quando eu falo, ele continua. Mas vamos lá. Para responder essa pergunta, calculamos a média aritmética ponderada dos pontos obtidos em cada etapa. Para isso, vamos adicionar os produtos da pontuação de cada etapa pelos seus respectivos pesos. E dividimos pela soma dos pesos. Como assim, professor? Vamos lá. Etapa A, peso 6. Então, vou fazer 6 vezes... Qual foi a pontuação? 1.350. E somo, tá? Pelo produto do peso e pela pontuação de cada etapa. Então, mais 4 vezes 950, mais 5 vezes 1.200, mais 5 vezes 1.300. Deixa eu chegar a tela um pouco pro lado, porque senão não vai botar tudo. Então, 5 vezes 1.300. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é 6, mais 4, mais 5, mais 5. Prontinho. Então, somando tudo, vamos ver aqui embaixo, ó. Somando tudo, a gente vai encontrar 24.400 dividido por 20, que vai dar 1.220. Então, a média de pontuação da equipe Blue Star foi 1.220. Ok? É dessa forma que a gente calcula a média aritmética. Então, vamos definir o que é realmente média aritmética ponderada, ou simplesmente média ponderada. É calculada adicionando o produto dos valores pelo respectivo peso e dividindo o resultado pela soma dos pesos, que foi o que a gente fez exatamente em cima. E o que seria a amplitude de um conjunto de dados, né, de informação? Então vamos lá. As medidas de tendência central, como a média, muitas vezes não são suficientes para uma análise detalhada da distribuição de dados. Assim, para melhorar a avaliação das informações, recorremos às medidas de dispersão, que nos auxiliam a determinar o grau de distribuição dos dados. Vamos entender com calma. Uma das medidas de dispersão é chamada de amplitude total, que ajuda a compreender melhor o conjunto de dados, auxiliando na verificação do modo como os dados estão distribuídos em torno do valor central. Existem outras medidas de dispersão, como variância e desvio padrão, que vocês vão estudar lá no 8º ano. Para entendermos essas medidas, apresentamos o seguinte exemplo. Então vamos ver aquele exemplo ali. Apertei no botão e subiu demais, tecnologia, né, turma? Então vamos lá aqui, ó. Observe o quadro de pontuação obtida por alguns jogadores de um time de basquetebol durante uma partida de futebol. Então, primeira coisa, para a gente achar amplitude, a gente tem que organizar os dados em ordem crescente. Então, em ordem crescente, fica 22, 24, 25, 26, 28. A gente identifica o maior e o menor valor. O menor valor foi 22, o maior é 28. Então, para a gente determinar a amplitude total, a gente subtrai o menor valor do maior valor de conjuntos de dados. Nesse caso, o menor valor é 22 e o maior é 28. Então, 28 menos 22 é 6. Então, para achar amplitude, é maior valor menos o menor valor. Ok? E aí, aqui embaixo, tem uma formulazinha, que é basicamente isso que eu falei. Tá? Maior menos valor. Mas vamos entender melhor o conceito de amplitude. Se a amplitude for um número elevado, então os valores do conjunto de dados estão distribuídos de modo mais disperso em relação às medidas central. Se a amplitude for um número baixo, então os valores do conjunto de dados estão próximos uns dos outros e, consequentemente, próximos às medidas de tendência central, que são as medidas de média. Ok? Turma, desculpa o barulho de obra. Com isso, a gente encerra a nossa aula. A gente se vê na nossa próxima aula. Beijão, tchau, tchau.